Mais de 500 trabalhadores foram resgatados em ações de combate ao trabalho escravo em 2022 no Alto Paranaíba e Noroeste. Em denúncia de invasão e sacrifício de animais em cemitério. Edição dessa terça-feira você vai ver também. Condições ruins da BR-365 são alvos de reclamações como causas para acidentes. Aquaplanagem provoca a saída de pista e caminhão bate em árvore. Escolas promovem atividades na Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Pesquisa revela perfil da mulher empreendedora em Minas. Cerca de R$500 mil devem ser destinados para entidades de segurança e assistência às mulheres no Alto Paranaíba e Noroeste. Alerta: tuberculose tem cura e tratamento garantido pelo SUS. 40% dos municípios mineiros estão em risco alto de dengue. O que esperar da nova vacina aprovada pela Anvisa para prevenir a doença? Morador reclama de mau cheiro em bairros de Patos de Minas. E na luta contra o câncer, publicitário pede ajuda para custear tratamento. Agora no NTV News. Boa noite. Um violento acidente com 2 mortes foi registrado na noite de ontem na BR-365 em Patos de Minas. As condições da rodovia são alvo de reclamações para as possíveis causas da batida que envolveu 3 veículos. O acidente aconteceu por volta das 17h30. Segundo agentes da Polícia Rodoviária Federal, um caminhão de transporte de suínos que estava vazio seguia na BR-365, sentido Patrocínio a Patos de Minas. Quando no quilômetro 418, cerca de 600 metros da entrada da rodovia conhecida como Serrinha, colidiu lateralmente com um caminhão de combustível que seguia na direção contrária. Nisso, o motorista do veículo de produtos inflamáveis perdeu o controle e colidiu com um carro de passeio e, ao mesmo tempo, arrastou ele e ambos caíram no barranco. 2 pessoas que estavam no carro com placa de Patos de Minas morreram no local. Os motoristas dos caminhões tiveram escoriações no braço. A equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para a retirada dos corpos. Um deles ficou preso abaixo do carro. Durante a remoção desse corpo, foi necessário interditar a via nos 2 sentidos, pois havia risco de explosão devido ao caminhão de combustível, apesar dele estar vazio. A perícia civil investiga o que pode ter ocasionado a batida entre os caminhões, porém um amigo do motorista do caminhão de combustível acredita que o motivo pode ter sido os buracos que existem próximo ao local do acidente. Queria fazer uma reclamação para todo mundo aí, os vereadores, deputados, quem que for, para ver as condições dessa BR-365, porque todo dia a gente está tendo um acidente aqui nessa rodovia. Todo dia a gente tem um óbito aqui, até que dia que vai ser isso, até que quando a gente vai ter, que a gente paga nossos impostos todos. Um amigo meu aqui agora, no momento desse aqui, ó, sem ter culpa de nada, foi vítima de uma curva, o caminhão escorregou, pegou ele aqui na curva. Até quando, população, a gente vai ter que aguentar isso? Até quando os deputados, a gente paga nossos impostos tudo certinho? Quem que vai olhar para os caminhoneiros agora, no momento desse aqui agora? Quem que vê? Tem 2 óbitos ali. Um amigo meu indo embora para casa, sendo vítima de um acidente. Até quando, população de Minas Gerais, a gente vai aguentar isso? A gente vai aguentar essa vergonha que é uma rodovia dessa? Até quando, meu povo? Me ajuda aí, até quando? Na manhã de hoje, no quilômetro 143 da MGC 354, em Presidente Olegário, a Polícia Militar Rodoviária registrou um acidente com saída de pista, um acidente de trânsito, que deixou uma pessoa ferida. O caminhão que seguia de Presidente Olegário para Vazante teria aquaplanado e, com isso, saiu pela lateral da pista, indo bater contra uma árvore. Com o impacto, a carroceria do veículo tombou, ficando com a cabine suspensa presa ao tronco do eucalipto. O motorista de 26 anos se queixava de dores no ombro esquerdo e o passageiro de 26 anos foi hospitalizado com lesão na coluna. O caminhão pertence a uma empresa que presta serviços à Copasa e, após fiscalização, foi liberado pela polícia. O cemitério da comunidade de Arraial dos Afonsos foi invadido na noite passada. No local foram encontrados animais sacrificados, indicando a suposta realização de um ritual pelos invasores do espaço público. A equipe de reportagem da NTV foi acionada para comparecer aqui no distrito de Arraial dos Afonsos, especificamente aqui no cemitério, onde o seu João Batista Pereira, que é o coveiro responsável aqui pelo local, está ali aos fundos, se deparou hoje com esse cadeado
que prende esse portão arrebentado. O cadeado está logo ali. Assim que ele entrou aqui no local, ele se deparou com uma situação aqui curiosa. Como vocês podem ver que o Diego vai mostrar no detalhe, a gente tem uma garrafa de vodka e 2 velas. Dá a entender que isso pode ter sido um trabalho, né? Que alguém que entrou aqui, que arrebentou esse cadeado, teria feito aqui no local. Mas a cena chocante mesmo foi aqui aos fundos, né? Vou conversar com o João aqui agora que vai contar pra gente. Batista, conta pra gente o que você viu ali aos fundos, né? Você encontrou com animais dilacerados, né? Com um porco com a cabeça decepada, com um frango esquartejado, além disso, velas pretas. O que você viu? O que mais te chocou? O que você sentiu quando você entrou aqui no cemitério hoje? Eu senti quando eu abri o portão, vim chegando no portão, tava o cadeado quebrado. Aí quando eu abri, eu vi uma vodka e 2 velas. Aí quando eu cheguei mais para frente, andei mais uns passos à frente, beirando do cruzeiro, tinha um despacho com um porco morto, todo encerado, frango, velas pretas. E na boca, o porco descerado da cabeça dele tinha uma peça íntima dentro da boca do porco, o porco todo aberto e vários copos, taça de sangue. Aí chamei a NTV para mostrar que o maior absurdo é quebrar o cadeado do cemitério. Nossa, ele estava pulando e fazendo. Não arrumou a consentina, não, que estava pulando. Aí, como eles não deu conta de pular nas consentinas, veio quebrou o cadeado. Isso é um abuso. E a gente traz o cemitério arrumadinho, as pessoas que respeitam, as pessoas não estão tendo respeito com isso. Certo, agora eu vou avançar aqui com o Diego para próximo da cena, né? Que é uma cena chocante de se ver. A gente ficou assustado quando a gente chegou aqui. Como vocês podem ver, é uma cena bem forte. A gente tem esse porco todo dilacerado, com os órgãos expostos, né? Um frango, ou 2 frangos esquartejados. E a cena que mais chama a atenção é a cabeça desse porco que tá com uma roupa íntima na boca, né? A gente também tem ao redor aqui esses copinhos de pinga, essas tacinhas com sangue dos animais. O sangue escorreu e acabou saindo um pouco por causa da chuva. Mas vocês podem ver que é uma cena chocante aqui que aconteceu aqui no cemitério do distrito de Arraial dos Afonsos, em Patos de Minas. É importante ressaltar que não é a primeira vez que esse tipo de invasão acontece aqui no cemitério. E ali aos fundos a gente vê uma concertina que foi instalada aqui pelo Batista, pelo pessoal aqui do cemitério, para evitar que esse pessoal pulasse, né? E o resultado disso foi que esse pessoal decidiu invadir pela porta da frente mesmo, quebrando o cadeado. Fala pra gente como você se sente, né? Essa questão de segurança. Você se sente inseguro aqui nesse local? Eu sinto muito inseguro, assim, a gente faz as defesas de invadir, eles pegam e abusam, quebram um cadeado. Se não dá de um jeito, eles querem do outro. Eles estão muito agressivos aqui no cemitério. Isso é uma coisa que não deveria acontecer. E fica complicado, né? Porque aqui é um local que as pessoas descansam eternamente, né? Um local que os familiares e amigos visitam e eles precisam lidar com essas violações. É uma coisa muito triste, né? É que os familiares, né? E eu sou responsável pelo cemitério aqui, assim, eu sou... Eu não recebo nada, eu sou voluntário, e eu cuido do cemitério aqui, e quem comunicar isso para as famílias que tem gente morta aqui, para ficar sabendo do que está acontecendo, que muita gente não sabe o que está acontecendo, aí a gente quer avisar, quem mostrar e falar. E aqui na parte externa do cemitério, o seu João Batista contou pra gente que cerca de 10, 12 dias atrás, outro tipo de despacho com animais foi realizado aqui, né? Seu João, dessa vez só um porco que tá logo ali, né? Atrás. E o que você fez? Você jogou terra depois de uns dias. Por que você fez isso? Eu joguei terra que tava mau cheiro e os animais que passam aqui, cachorro, faminto, gavião, urubu, não comem essas coisas. O negócio fica aqui, mau cheiro, aí eu joguei terra. Despacho semelhante a que ele tava lá dentro, só que tinha um porco morto, desgraçado, mas não tava igual esse não. Aí eu peguei e joguei terra, que sempre eles estão fazendo isso aqui. Tá aí uma situação chocante aqui no cemitério de Arraial dos Afonsos, e agora o seu João Batista Pereira vai aguardar pela chegada da Polícia Rural para registrar um boletim de ocorrência e ver junto com o poder público quais providências vão ser tomadas para que esse tipo de atitude seja evitado aqui, né? Eu sou o Caio Machado, com imagens de Diego Braga, para o jornalismo da NTV em Patos de Minas. A seguir, escolas promovem atividades na Semana de Combate à Violência contra a Mulher. Você vai ver que pesquisa revela perfil da mulher empreendedora em Minas. Cerca de 500 mil devem ser destinados para entidades de segurança e assistência às mulheres no Alto Paranaíba e Noroeste. Você sabia que dos cerca de 180 mil servidores que atuam na rede estadual de ensino, 80% são mulheres?
Pensando em disseminar e também promover a discussão sobre a prevenção da violência contra elas, está sendo realizada em todas as 3.421 unidades de ensino a Semana Escolar de Combate à Violência contra a Mulher. A subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, Isabela Cavalcante, explica que as atividades ocorrem até sexta-feira. Esse é um momento importante de reflexão para que a gente possa envolver todos os participantes da comunidade escolar, as famílias, os professores, os estudantes, os profissionais que atuam na escola, numa discussão tão importante e considerando ainda essa semana em que é comemorado também o Dia da Mulher. Todas as 3.421 escolas de Minas Gerais realizam debates e discussões sobre a prevenção à violência contra a mulher. Vão ser realizadas diversas atividades diferenciadas, com objetivos pedagógicos e unindo as ações de diversos componentes curriculares para tratar desse tema e refletir, envolvendo todos juntos para que a discussão possa ser, de fato, profícua e trazer reflexões importantes para toda a comunidade escolar. São todos convidados a participar, é importante que nesse momento a escola envolva a todos e que cada um possa se manifestar e refletir a respeito da situação que vivenciamos hoje em nossa sociedade. Nesta véspera do Dia Internacional da Mulher, o Sebrae Minas divulgou dados inéditos sobre o empreendedorismo feminino no estado. São números que traçam o perfil da mulher empreendedora em Minas. A pesquisa trouxe um panorama sobre os maiores desafios enfrentados pelas mulheres empreendedoras. A sobrecarga de trabalho aparece como um dos grandes obstáculos. Entre as entrevistadas, 69%, além de cuidar do negócio, são responsáveis pela casa. O que a gente viu foi que 7 em cada 10 empreendedoras, elas são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos da casa e o cuidado dos filhos, enquanto entre os homens o percentual foi de 3 a cada 10. Aí existe essas múltiplas tarefas assim, exercidas pelas mulheres geram uma maior pressão emocional. A gente sabe que isso acontece tanto em mulheres que trabalham em regime CLT, mas no empreendedorismo isso é ainda mais alarmante, porque existe uma dificuldade maior de separar o tempo de trabalho e vida pessoal no empreendedorismo. Entre as principais motivações para empreender, 63% das entrevistadas apontam a busca por autonomia e flexibilidade de horários. A necessidade financeira é outro fator relevante apontado por 45% delas na hora de iniciar um negócio. Culturalmente, a concentração de negócios geridos por mulher acontece mais em serviços que são um pouco mais simples, né? Serviços domésticos, comércio varejista de roupas e acessórios. Então, a reflexão aqui é como nós podemos fazer para apoiar essas mulheres e capacitá-las cada vez mais para que elas consigam empreender em outros negócios cada vez mais complexos. O Sebrae mantém um programa para apoiar mulheres empreendedoras e estimular as interessadas em criar o próprio negócio. Mas para superar os vários desafios encontrados por elas, é essencial a construção de uma rede envolvendo toda a sociedade. Trabalhar assim, um network, às vezes para a mulher, ela não é tão natural quanto trabalhar um network para o homem, né? Que em várias situações eles se conectam a uma diversidade de pessoas e isso enriquece uma rede de apoio de contatos. A mulher ela tem uma rede de contatos pobre, né? Porque a gente, o privado sempre foi muito a característica, né, da nossa vivência. Então, com isso, a nossa rede é pobre, ela é formada pelos familiares, pela vizinhança, né? Então, assim, ampliar essa rede é fundamental. Por meio de emendas parlamentares, mais de R$500 mil devem ser destinados para entidades de segurança e assistência às mulheres no Alto Paranaíba e Noroeste de Minas. O anúncio das emendas foi feito na manhã de hoje pela deputada estadual Ludmila Falcão. Dezenas de mulheres que ocupam cargos administrativos ou da política patense se reuniram no auditório do Cicobi Credicopa para celebrar o Dia Internacional das Mulheres. Na ocasião, a deputada estadual Lud Falcão frisou a urgência em se debater a segurança feminina na região. Em novembro de 2022, em menos de 24 horas, nós tivemos na nossa região 3 feminicídios. Isso nos deixa em ponto de alerta. A RISP de Patos de Minas, ela é a 10ª RISP mais violenta, vamos dizer assim, em termos das mulheres.
das 19 que nós temos aqui na nossa região. Então, nós estamos comprometidos a fortalecer as nossas mulheres, em proteger as nossas mulheres. E esse edital, nada mais do que isso, contempla esse fortalecimento e esse acolhimento das mulheres. Por meio de emendas parlamentares, Ludmila anunciou que mais de R$500 milhão serão destinados para entidades que amparam as mulheres nas regiões do Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. Ela explica que 3 áreas serão contempladas por meio dos projetos 4.315, 4.226 e 2005. A primeira vertente busca fortalecer as entidades para que elas acolham as mulheres que precisam estar inseridas no mercado de trabalho. Então, esse projeto ele estaria contemplando essas mulheres com cursos, também com palestras. Então, isso é muito importante. A segunda vertente, a gente sabe que essas entidades elas precisam de custeio, elas precisam de uma infraestrutura. Então, é a destinação de emenda para elas estarem se custeando e também fazendo as reformas que forem necessárias. E a terceira serão contempladas as delegacias que cuidam das nossas mulheres, né, com equipamentos e também com viatura para estar acolhendo essas mulheres que são vítimas de agressões. Com valor mínimo de R$ 262.200, o projeto 2005 visa o combate à violência contra a mulher por meio da aquisição de kits para reestruturar delegacias da mulher em Patos de Minas. Para a delegada de polícia Tatiana Carvalho, um presente para as mulheres. Essa iniciativa é maravilhosa porque toda ajuda, seja de mobiliário, a estrutura, o veículo é muito importante para os serviços. Às vezes, por exemplo, a Lei Maria da Penha, ela prevê a possibilidade de você estar acompanhando a vítima em casa para retirar objetos pessoais. Então, a gente tendo um veículo exclusivo, tudo isso é em prol de uma melhor prestação de serviço para as mulheres. Então, toda ajuda é muito bem-vinda, foi muito bem recebido essa proposta de emenda e vai ajudar todas as pessoas e principalmente as usuárias do serviço. São emendas impositivas e amanhã, dia 8 de março, o edital já estará aberto. Nós apresentamos aqui, né, todo um trâmite que deve ser cumprido e esse ano ainda nós estaremos contemplando todas essas entidades que serão beneficiadas. As inscrições ocorrem até às 23h59 do dia 14 de março e a seleção dos projetos entre os dias 15 a 20. Já a indicação das emendas parlamentares será entre 24 a 30 de março. Nós temos um compromisso, sim, com as nossas mulheres. Eu, enquanto a primeira representante do Alto Paranaíba, né, no Poder Legislativo de Minas Gerais, nada mais justo de que celebrar essa data destinando emendas para essas entidades que cuidam das nossas mulheres. Na véspera do Dia Internacional das Mulheres, a vice-prefeita Sandra Gomes ressalta a importância da data e a necessidade de ampliar a participação feminina na política brasileira. Esse ano nós comemoramos 91 anos do direito da mulher ao voto. E diga-se de passagem, nós somos hoje exatamente 52,65% do eleitorado brasileiro. E, infelizmente, hoje nós ocupamos poucas cadeiras, tanto no executivo, tanto no legislativo, e nós precisamos resgatar um pouco mais, trazer realmente a mulher para dentro da política. Eu sempre acreditei que a política é o maior e melhor meio de transformação da sociedade. Daqui a pouco aqui no News, 40% dos municípios mineiros estão em risco alto de dengue. E o que esperar da nova vacina aprovada pela Anvisa para prevenir a doença? Muitos não sabem, mas a tuberculose tem cura e o tratamento deve ser garantido pelo SUS. No entanto, o preconceito e o abandono do tratamento estão entre os principais desafios para o controle da doença. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria que afeta o pulmão, porém pode afetar outras partes do corpo. Apesar de ser antiga, ela permanece sendo um problema na rede de saúde. Ela permanece como um importante problema de saúde pública. Em Minas Gerais, anualmente, a gente tem registro aí de 4.000 casos em média. É uma doença transmissível, né? Ela é transmitida pelo ar de pessoa a pessoa, quando um doente com a forma pulmonar ou laríngea elimina, né, os bacilos, e contaminando assim outras pessoas. Os exames que detectam se o paciente contraiu a doença podem ser feitos através do SUS. A gente orienta que toda pessoa, né, que apresentar tosse,
em geral uma tosse prolongada por 3 semanas ou mais, sendo essa tosse seca ou produtiva, né, essas pessoas elas devem procurar a unidade básica de saúde mais próxima da residência para fazer os exames, né? E esses exames são a baciloscopia, né, ou teste rápido molecular, cultura e teste de sensibilidade, que estão disponíveis aí nas unidades básicas de saúde. O tratamento é longo e pode durar até 6 meses. Com 15 dias do mesmo, o paciente sai do período de transmissão. A importância do tratamento é evitar as formas graves da doença. A tuberculose é uma doença que ela pode complicar com doenças respiratórias, doenças neuronais, e o tratamento ele dá uma sobrevida maior para as pessoas. Ele evita que as pessoas adoeçam e ele permite que as pessoas vivam longos períodos e evita até mesmo a mortalidade. Um dos meios de transmissão da doença é através da saliva. Contamina através de secreções respiratórias. Então, a pessoa que está infectada com a doença, ela tossir, ela dá um contato de saliva, você ter contato íntimo com a pessoa transmite o bacilo e, transmitindo o bacilo, transmite a doença para outra pessoa. O principal meio de prevenção da doença é tomando a vacina BCG. Prevenção é você evitar contato com sintomáticos. A vacina disponível para proteção é a vacina BCG, vacina do bacilo de Calmette-Guerin, essa que a gente toma na infância, que gera essa marquinha no braço. E utilizar máscaras, evitar aglomerações, as mesmas prevenções de doenças respiratórias que a gente já conhece. Ainda sobre saúde, dados da Secretaria de Estado mostram que em apenas uma semana, 6.000 casos de dengue foram confirmados no estado. O número de óbitos subiu para 7. A situação realmente vai se agravando. Segundo o boletim que está aí na tela, Patos de Minas confirmou 670 casos da doença, né? Os dados também apontam que quase 40% dos municípios mineiros estão em risco de situação alta de risco, né? De risco alto para a dengue. E aí é preciso ficar muito atento, porque as medidas são simples de serem tomadas, a gente já falou disso aqui. Pois é, e em meio a mais uma epidemia de dengue vivenciada em Patos de Minas e em diversos municípios do estado e até em outras unidades da federação, essa semana a Anvisa aprovou uma nova vacina contra a dengue. Os casos de dengue na região do Alto Paranaíba vêm crescendo consideravelmente. Em Patos de Minas já foram registrados mais de 720 casos. E a cidade entrou em epidemia. A doença é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. A dengue ela é uma doença causada por um vírus, o vírus da dengue, chamada DENV. Esse vírus ele causa uma série de sintomas no organismo e esses sintomas eles podem ser dos mais variados possíveis. Uma vacina da doença foi desenvolvida e está disponível em laboratórios de maneira privada. A vacina da dengue, ela funciona da seguinte maneira. Existem vários subtipos, a gente chama de sorotipos da dengue, tipos diferentes de vírus da dengue, e a vacina ela atua de forma que você injeta esse vírus de uma maneira atenuada no corpo, ou seja, você pega o vírus e tira a parte ruim do vírus e coloca só a parte do vírus que não causa doença. E essa parte do vírus que não causa doença faz o seu organismo adquirir a imunidade, ou seja, reconhecer a doença e não adoecer mais. Assim como outras vacinas, a da dengue também precisa ser tomada anualmente. Como a vacina da dengue é uma vacina que ela é utilizada um vírus mutante, um vírus mutável, todos os anos é necessário o reforço da vacina, porque o vírus da dengue ele se muda ano após ano. Algumas pessoas precisam ter alerta, pois a vacina tem contraindicações. A vacina da dengue é uma vacina chamada de vírus vivo. Então, pessoas com comorbidade e imunossupressão, por exemplo, lúpus, pessoas que usam corticoide, transplantados, pessoas oncológicas, pessoas que fazem diálise, não é recomendado tomar essa vacina, porque essa vacina é uma vacina de vírus vivo e ela pode causar algumas complicações. Depois do intervalo aqui no News, mais de 500 trabalhadores em condições análogas à de escravo foram resgatados em Patos de Minas e região. E morador reclama de mau cheiro em bairros de Patos de Minas.
A Procuradoria do Trabalho em Patos de Minas, que atua nos municípios das regiões do Alto Paranaíba e Noroeste, teve destaque especial em 2022 nos números do enfrentamento ao trabalho escravo. Mais de 500 trabalhadores foram resgatados, o que equivale a 47,48% do total de resgates realizados em todo o estado. As operações foram realizadas em conjunto com o Ministério do Trabalho e Emprego, Defensoria, Ministério Público Federal e as Polícias Federal e Rodoviária Federal. Em Minas Gerais, foram 1.070 resgates, sendo 508 trabalhadores nas ações da Procuradoria do Trabalho em Patos de Minas, dos 47 municípios cobertos pelo órgão no Alto Paranaíba e Noroeste. Os setores econômicos com maior incidência de exploração em 2022 foram o plantio de cana-de-açúcar, cultivo diário, carvão vegetal e café. As cidades que tiveram os maiores números de resgates foram Varjão de Minas, Santa Juliana e Nova Ponte, Iraí de Minas, Campos Altos, Guardamó, João Pinheiro, São Gotardo e Patos de Minas. A gente mostra agora a reclamação de um morador do bairro Céu Azul relacionada ao forte odor que toma conta de alguns bairros de Patos de Minas, principalmente no período da noite. Aguinaldo Reis, morador do bairro Jardim Céu Azul em Patos de Minas, reclama de mau cheiro que acontece, segundo ele, à noite. Nos últimos dias aí, nos últimos tempos, principalmente no final de semana, a gente tem percebido um mau cheiro enorme, principalmente ali à noite, nos finais de semana aí, por volta ali das 21 horas até ali para as 23 horas mais ou menos. E está praticamente no bairro Céu Azul, residencial, o Gramado e o Campos Elísio. Ele cobra que as autoridades descubram a origem do mau odor e que tomem providências. Aí a gente pede às autoridades aí para ver se consegue descobrir a origem desse mau cheiro, porque infelizmente está insuportável, principalmente no final de semana. Durante o dia não tem problema nenhum, mas à noite, principalmente nos finais de semana, está complicado. Pois é, por meio de nota, a Prefeitura de Patos de Minas informou que as empresas que têm propensão a emitir esses odores têm licenças que atestam o controle de emissão dos poluentes atmosféricos e, em fiscalização, todos os estabelecimentos apresentaram laudo dentro da normalidade. Em instantes, aqui no News, saiba como consultar se você tem dinheiro esquecido pelo valores a receber. E na luta contra o câncer, publicitário pede ajuda para custear tratamento. A gente mostra agora o apelo de um publicitário de Patos de Minas que enfrenta um sarcoma há 5 anos e pede ajuda para custear o tratamento oncológico. Pedro Mororó conta que após acordar com um caroço no pescoço, decidiu procurar ajuda médica. Ele então foi diagnosticado com sarcoma de células dendríticas foliculares. Fui diagnosticado no ano de 2018, aos meus 26 anos. E de lá para cá foram 5 anos de luta, de batalha, uma batalha árdua, difícil. E eu não tive nenhum sintoma, o que é preocupante. E a partir daí eu comecei a compartilhar a minha história nas redes sociais, de como eu escolhi enfrentar esse diagnóstico. Nas redes sociais, Pedro mostra o próprio cotidiano e como um paciente oncológico lida com os desafios. Eu senti muito a necessidade de dar voz a essa pauta, porque ainda, infelizmente, é tabu na sociedade falarmos sobre câncer. Eu falo que a gente vive de escolhas. E eu escolhi mostrar a minha realidade como paciente oncológico. Eu escolhi mostrar para todos que me acompanham, para todos que seguem, que mesmo sendo muito difícil, são vários processos lentos e, na maioria, muito doloroso, mas a gente precisa deles para se fortalecer. Então, com isso, nas minhas redes sociais, eu mostro a minha rotina que eu montei, que eu precisei montar para ser um paciente oncológico. E, com isso, alcançar várias pessoas e dar voz a essa pauta tão importante para a sociedade. Ele conta que após 5 anos se tratando em Barretos, as alternativas pelo SUS se esgotaram. Durante esses 5 anos eu sempre tratei em um hospital incrível, que é referência, acredito que não só nacional, que é o HA, em Barretos, onde eu tive uma assistência impecável, um amparo maravilhoso, não só a mim, mas meus acompanhantes também. Só que, infelizmente, recentemente,
As terapias disponíveis, falando da rede pública, cessaram porque os tumores não responderam a todos esses tratamentos durante esses 5 anos. Formado em publicidade e propaganda, a doença deixa Pedro impossibilitado de trabalhar. Às vezes, incomoda muito em questão de dor. Eu tenho algumas limitações, que hoje eu uso o catéter, onde eu faço as quimioterapias atuais, né? Fazia desde então. Então, eu tenho algumas limitações, sim. Algumas dores. Tá muito visível, outros não, porque é em outros locais. Infelizmente, hoje, o meu diagnóstico são metástases musculares, linfonodal, e com isso a gente está buscando outras alternativas. Fui muito bem orientado pelos médicos que sempre me assistiram. O hospital continua de portas abertas, mas agora é um tratamento totalmente diferente e muito mais caro. Com uma consulta marcada na rede privada de saúde em São Paulo, o Mororó recorre agora a uma campanha de doações para conseguir custear o tratamento do sarcoma. Os meus amigos, a minha rede de apoio incrível, a minha família também, todo mundo está numa campanha que eles intitularam Juntos pelo Mororó, para arrecadar fundos para custear esse tratamento. Tudo que a gente busca é muito caro e, particularmente, eu e minha família não temos condições financeiramente de custear esse tratamento. Já tenho uma consulta agendada com uma oncologista especialista em sarcomas, que é o diagnóstico que eu tenho hoje, no estado de São Paulo, capital, e a partir daí eu vou ver a conduta médica, clínica e qual outro tratamento eu vou precisar seguir. Além do tratamento oncológico, cujas consultas em São Paulo irão custar cerca de R$1.000 cada, Pedro também precisa de um tratamento específico para a melhoria da qualidade de vida. Quando eu recebi esta notícia, foi como se eu tivesse pegado o primeiro diagnóstico. Eu revivi tudo, porém potencializado. Então, além de um oncologista para tratar o diagnóstico, eu preciso também de outros profissionais para que eu consiga manter a minha qualidade de vida, para que eu consiga estar bem e responder bem aos tratamentos propostos pelos médicos. E, consequentemente, como tudo que a gente pesquisou, como a gente está buscando os profissionais, a linha de tratamento também é um custo muito alto. Interessados em colaborar com o tratamento de Pedro Mororó podem doar qualquer valor para a chave Pix pedrohmororó@hotmail.com. Para obter mais informações sobre a campanha, é só acessar a conta do Instagram @pedrohmororó. Importante, né, que mais pessoas, assim como Pedro, façam esses testemunhos, inclusive na internet e também na televisão, no rádio, enfim, para poder conscientizar, para trazer, né, para as pessoas esse entendimento de que o diagnóstico, quanto mais cedo, mais rápido ou mais eficaz pode ser o tratamento, né? E ele descobriu essa condição, fez esse diagnóstico, leva aí para a sua audiência, né, e também para outros veículos, como é o caso da NTV, essa informação para que as pessoas possam buscar ajuda também, né, e possam, porque o tabu em cima de uma doença como essa, e tem muito tabu em cima do câncer, sempre teve, né, as pessoas têm medo até de falar no assunto, é ruim, né, ter esse tipo de tabu é ruim. O importante é que as pessoas falem mais, debatam mais e mostrem que é preciso que a gente fique atento e que a gente busque sempre, ainda que não haja nenhuma indicação, né? Ainda que você não sinta ali na sua pele, não sinta ali no órgão onde está doente um sintoma, não tem esse sintoma, é importante que você fique atento às suas condições para descobrir, né? Porque o diagnóstico mais cedo, como eu disse, acaba, e isso é o que os médicos recomendam, né? Todos os cientistas e estudiosos de cânceres indicam é que quanto antes você descobrir, quanto antes o diagnóstico, mais cedo for, mais fácil e mais eficaz é esse tratamento. Então, se você quiser colaborar com essa campanha aí do Pedro Mororó, você pode participar por meio dessa chave Pix, né, que está aí na tela, o Pedro Henrique, é o Pedro, tá aí para você, Pedro H. Mororó, é isso? @hotmail.com, né, pode entrar também nas redes sociais dele, @Pedro Mororó, e participar dessa campanha que é para ajudar alguém, né? Tem o QR Code também que está aí na tela, o Adriano está me lembrando aqui, tem um QR Code, está aí, ó, Juntos pelo Mororó, essa campanha que os amigos e familiares dele realizam, e é o tipo de ação que a gente precisa se engajar, né? Porque aí nós temos aí um jovem que não ficou recluso, escondido, ele se mostrou e traz aí, né, para que todos possam entender o que é a doença, né, por meio aí dos seus canais, e também a campanha chama atenção aí para
o apelo que ele faz para poder continuar esse tratamento, para poder se curar. A gente deseja realmente que o Pedro consiga não só as ajudas, não só as colaborações, mas também a gente deseja, obviamente, né, que ele tenha aí muita saúde e que possa se recuperar muito bem desse problema, desse sarcoma, né, que ele foi aí diagnosticado. Certo? Vamos mudar de assunto, porque até 6 bilhões de reais em valores esquecidos podem ser resgatados por meio do sistema Valores a Receber do Banco Central. Mas é bom ficar atento às dicas de planejamento financeiro para saber como proceder. As consultas e saques por quantias em dinheiro esquecidas em instituições financeiras estão reabertas pelo Banco Central. E até 38 milhões de pessoas e 2 milhões de empresas possuem cerca de 6 bilhões de reais a serem resgatados. Foi aberto essa nova chamada para consultar se você tem algum saldo que está em alguma conta inativa pelo Banco Central e vai ser liberado esse recurso em uma conta sua que está ativa. Então tem o site oficial, com final.gov.br, para você fazer a consulta, uma consulta simples, onde você informa o CPF, data de nascimento, e automaticamente o Banco Central já vai informar se você tem algum recurso que está nesse bloqueio ali, que está disponível para ser resgatado, ou não. Se tiver, tem que prosseguir com esse cadastro, ativando ali no .gov.br, para concluir a parte cadastral, informar os dados para fazer essa retirada. Apesar do alarde pelas somas esquecidas, o planejador financeiro Fulgêncio Bom Tempo avisa que a maior parte das pessoas possui quantias minúsculas a serem sacadas. A maior parte das pessoas acabam tendo um valor bem pequeno. Cerca de metade das pessoas tem até R$10 dentro ali desse recurso a receber. Então é uma pequena parcela das pessoas que realmente tem um valor significativo e acredita-se que as contas que estão ali com um valor mais significativo disponível para saque são de contas que ou estão em inventário, o inventário não aconteceu, essa conta ficou bloqueada, ficou perdida e então tem a possibilidade de consultar também CPFs de pessoas que já faleceram para ver se ficou algo pendente ali que não constou no momento do inventário para poder, então, realizar esse saque aí da forma correta. Para verificar se há algum valor a ser recebido, basta acessar o site bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber. Clicar em Sistema de Valores a Receber, digitar o CPF e a data de nascimento e, em seguida, realizar a consulta. Se você for uma dessas pessoas que tem ali um recurso realmente significativo, vale a pena você parar um momento e ver o que você pode fazer com esse recurso. Lembrando que a primeira coisa dentro de um planejamento financeiro é eliminar dívidas. Então, se você tem ali um valor a receber, R$100, R$500, R$1.000, quem sabe, a primeira coisa que deve fazer é pensar, eu tenho alguma dívida que eu preciso quitar, me colocar a vida financeira em ordem, tirar um nome de um SPC. Então, essa é a prioridade número 1 para dentro de um planejamento financeiro. Guardar dinheiro para alguma situação de emergência ou até mesmo investir também são opções recomendadas pelo planejador financeiro. A segunda opção é realmente usar esse dinheiro para complementar uma reserva financeira, não sair simplesmente gastando ele como um dinheiro que você não estava esperando, mas sim usar ele para, quem sabe, fazer uma reserva, criar ali um colchão financeiro, por menor que seja esse início. Isso pode gerar uma injeção de ânimo para você continuar fazendo um pequeno investimento e aí sim, depois de ter uma reserva financeira, poder sim realizar outros objetivos, outras conquistas. Mas lembra, a primeira coisa para se fazer é realmente eliminar alguma dívida, ter uma reserva financeira e depois realmente realizar aquilo que você deseja. O que não pode é esquecer dinheiro no banco, né? Chama-se valores esquecidos, mas na verdade não é nem esquecido, né? Como eu disse outro dia aqui, são valores que por falta de informação acabam ficando para trás aí. Mas a gente precisa ficar muito atento a tudo isso, principalmente até porque o sistema indica não só pessoas, né? Não só pessoas que estão na ativa, mas também familiares que já faleceram. Pode-se entrar lá no sistema, verificar e se tiver, os herdeiros têm direito a receber esses valores também por meio do sistema de valores a receber do Banco Central.
A gente para de falar de economia e vai falar de política, porque a defesa do ex-vereador João Marra, que teve a perda de mandato determinada pela Justiça Eleitoral e essa semana foi notificado pela Câmara para desocupar o gabinete, já entrou com recurso para tentar derrubar a decisão. A Câmara Municipal de Patos de Minas foi notificada pelo Tribunal Regional Eleitoral sobre a perda de mandato do então vereador João Marra. A decisão acontece após a ação proposta pelo Patriota, alegando que o ex-vereador trocou o partido pelo PROS, fora do prazo determinado pela Justiça Eleitoral, na sessão de julgamento realizada no dia 15 de fevereiro. O recurso, quando a gente fala da Justiça Eleitoral, a tramitação dele é muito mais rápida, tanto que esse prazo do recurso foi somente de 3 dias. A questão agora envolve também o pedido de efeito suspensivo dessa decisão, para que o TRE possa acolher ou não. Não acolher nessa decisão esse efeito suspensivo, vou ter que estar apresentando uma nova medida, chamada agravo, para que esse recurso seja enviado ao TSE, que possa ser apreciado esse efeito suspensivo. Enquanto isso, as medidas aqui a serem tomadas, foram determinadas à Câmara Municipal, foram realmente de alguma forma resolvidas, O vereador foi comunicado, foi notificado dessa decisão, e agora a Câmara Municipal vai dar posse para o suplente. Foi apresentado ainda uma reclamação para o Tribunal Superior Eleitoral, que caso seja acatada, deve ser marcado um novo julgamento. A reclamação é uma medida à parte, que está sendo apresentada junto ao TSE e não ao TRE, no sentido de que, na ocasião do julgamento, que ocorreu no dia 15/2 no TRE, foi informado, foi colocado, apresentado para o relator, que no dia 14 o PROS foi incorporado pelo Partido Solidariedade. Essa decisão foi dada junto ao TSE. Na ocasião, no dia 15, a representatividade que se tinha na sessão de julgamento do TRE já não seria mais para o PROS, e sim somente para o Solidariedade, sendo que o partido PROS teria sido incorporado pelo Solidariedade com uma sentença já dada no dia 14. Chegamos a apresentar essas situações para o relator, mas ele não acatou, foi rejeitado o pedido até, na verdade, de adiamento. Ocorre que no dia 16 de fevereiro, uma decisão dada pelo ministro Raul no TSE, foi dito que, num pedido do PROS para que fizessem alterações nas cláusulas do seu estatuto, foi dito que perdeu-se o objeto daquela ação, porque já no dia 14, o PROS, diante da sentença, já não existia diante dessa incorporação com Solidariedade. O Patriota, ex-partido de João Marra, também está em fusão com outro partido. O partido interessado na cadeira, aquele que realmente entrou com a ação, o Patriota, ele ainda continua na situação dele ativa, apesar que ele entrou com a ação também junto ao TSE para realizar uma fusão com o partido PTB, hoje denominado Mais Brasil. Essa ação está hoje na conclusão para a ministra Carmen Lúcia, para se ter realmente uma decisão, mas na prática, o que se sabe junto à Câmara Federal é que esses representantes que estão lá, seja do Patriota e do PTB, hoje já são tratados como Partido Mais Brasil. A Câmara se prepara para dar aí posse ao suplente, que é o Ivan Rosa, está se preparando para dar essa posse, até porque tem que seguir um rito aí determinado pela Justiça Eleitoral, mas claro, a parte aí de defesa, a defesa do João Marra, ele tem esse direito constitucional de recorrer dessa decisão do TRE ao Supremo, e claro, a defesa já fez isso, e a gente vai continuar acompanhando este caso. O NTV News está terminando, volta amanhã às 19 horas, mais cedo eu te encontro às 11h30 da manhã no 30 Minutos. Obrigado pela companhia e até amanhã. O caminhão que seguia de Presidente Olegário para Vazante teria